E aí, meus amigos, prontos para mergulhar numa história que é puro sertão, cheia de coragem, vingança e justiça? Então se acomodem, porque hoje a gente vai voltar no tempo, para 1926, quando o sol do Nordeste queimava a terra com uma força que nem os mais antigos lembravam. A seca daquele ano não era só uma seca, era um monstro que devorava tudo. A água dos açudes, o verde das caatingas, a esperança no coração do povo. A terra rachava como se um machado tivesse cortado madeira seca, e os rios, que antes cantavam com suas águas cristalinas, agora eram apenas memórias cobertas de barro. Mas, no meio desse inferno, tinha quem encontrasse ouro no desespero alheio. E esse alguém era o Coronel João Mosquito. Bem, vocês já ouviram falar dele, não é? João Mosquito não era qualquer um. Era dono de léguas e mais léguas de terra, de gado, de poder. Um homem que caminhava com a certeza de quem se acha dono do mundo. Ele olhava para o horizonte, via suas fazendas se estendendo até onde o olho não alcançava, e sorria. Não porque amava a terra, mas porque amava o que ela representava. Riqueza, controle, medo. No sertão, o medo é uma moeda forte, e João Mosquito sabia muito bem como usá-la. Naquela manhã de março, ele cavalgava pelas suas terras, o chapéu bem posto, o olhar firme, como quem inspeciona um reino. O gado, magro e faminto, tentava arrancar algum sustento da caatinga ressecada, mas João não parecia se importar. Para ele, o gado era só um detalhe. O que importava era o poder que ele tinha sobre tudo e todos. Seus vaqueiros, seus agregados, até os passarinhos pareciam baixar o canto quando ele passava. E de repente um grito cortou o silêncio do sertão. Coronel! Era Zeca Tatu, um dos vaqueiros mais antigos da fazenda, galopando na direção dele com a pressa de quem traz notícia quente. Que foi, Zeca? Perguntou João, com aquela voz calma que escondia uma ameaça. O povo da vila tá querendo falar com o senhor? Dizem que é urgente. João Mosquito suspirou, como se a palavra urgente fosse uma ofensa. No mundo dele, urgência era coisa de pobre, de gente que não tinha escolha. Mas ele sabia que, onde havia desespero, havia oportunidade. E João Mosquito nunca deixava uma oportunidade passar. Quando chegou à casa grande, lá estavam eles. 5 homens e 2 mulheres, todos com o rosto marcado pela seca. Chapéus nas mãos, olhares baixos, a postura curvada de quem vem pedir favor. Era o retrato do sertão em tempos de crise. Severino Cabra Cega, o mais corajoso do grupo, tomou a frente. Coronel, a coisa tá feia na vila. Os açudes secaram, os bichos estão morrendo, as crianças chorando de sede. João desceu do cavalo com uma calma estudada, saboreando cada segundo daquela cena. E o que eu tenho a ver com isso? Respondeu, com um tom que cortava como faca. Severino engoliu seco, mas continuou. É que o senhor tem o açude grande, né? Aquele que nunca seca. A gente queria saber se podia tirar uma aguinha de lá. João caminhou até a varanda, sentou-se na sua cadeira de couro, reservada só para ele, e deixou o povo em pé, sob o sol escaldante. Era um ritual que ele adorava. Fazer os outros sentirem o peso da sua autoridade. Podem tirar água, disse finalmente, depois de um silêncio que parecia eterno. Os rostos da delegação se iluminaram, mas a esperança durou pouco. Vai custar 2.000 réis por barril, completou João, com um sorriso que não chegava aos olhos. 2.000 réis. Era uma fortuna, um valor que aquela gente não tinha nem para sonhar. Uma das mulheres, com a voz tremendo, tentou argumentar. Mas, coronel, a gente não tem esse dinheiro todo. João nem piscou. Então arranjem trabalho.
Sempre tem serviço aqui na fazenda. 10 horas por dia, 6 dias por semana, em troca de 2 barris de água. Era uma proposta absurda, um insulto, ponto e 10 horas de trabalho pesado sob o sol do sertão, em troca de algo que, para João, não custava nada, ponto. Mas era pegar ou largar, ponto assunto e mandimos sende. Fazemos barbimo goia. Me poderite contorniana, harazeia ti. Tchelo. Lardash, ou largar. E o povo, sem escolha, aceitou. Nos dias seguintes, uma procissão de homens, mulheres e até crianças começou a chegar à fazenda. Ponto. Carregavam latas, potes, qualquer coisa que pudesse segurar água. Trabalhavam na colheita de algodão, consertando cercas, limpando currais, tudo por alguns litros de água que João distribuía como se fosse um favor divino. Ponto. Mas ele não parou por aí. Vendo que o esquema funcionava, João Mosquito inventou novas formas de lucrar com a miséria. Ponto. Passou a cobrar pedágio para quem quisesse atravessar a estrada que cortava suas terras. Ponto. Quem precisava de lenha na caatinga? Taxa de exploração. Ponto. Até para enterrar os mortos no cemitério da vila, que ele dizia ser parte das suas terras, agora tinha preço. O homem perdeu a noção, dizia Zé das Queimadas, um pequeno criador, a sua mulher, numa conversa que mudaria o destino de muita gente. Zé era um homem simples, trabalhador, que nunca se meteu em confusão. Ponto. Tinha algumas cabeças de gado, um pedaço de terra onde plantava milho e feijão quando a chuva ajudava. Ponto. Mas a seca de 1926 estava acabando com tudo. Ponto. Seus animais morriam. A plantação virou pó. E a mulher, adoentada, precisava de remédio. Ponto. Sem dinheiro, Zé tomou a decisão que selaria sua sina. Procurar João Mosquito. Coronel, preciso de uma ajuda, disse Zé, girando o chapéu nas mãos nervosas. Ponto. Todo mundo precisa, Zé. O que você pode me oferecer em troca? Respondeu João, com aquele tom que misturava desprezo e interesse. Posso trabalhar para o senhor, pagar com serviço. Preciso de 50 mil réis para comprar remédio para minha mulher. João fingiu pensar, mas já tinha tudo calculado. Tá bem, 50 mil réis. Mas quero de volta em 2 meses, com juros. 100 mil réis no total. Era agiotagem pura. 100% de juros em 2 meses. Zé não tinha escolha. Aceitou. O remédio ajudou a mulher por um tempo, mas não foi suficiente. Ela morreu 3 semanas depois, deixando Zé devastado e com uma dívida que ele não tinha como pagar. Quando o prazo chegou, ele voltou à casa grande e humilde, implorando: Coronel, não consegui o dinheiro, mas posso trabalhar até quitar tudo. João Mosquito não quis saber. 2 meses, Zé. Foi o combinado. Negócio. E então, chamou seus jagunços. Levem o Zé lá para fora e mostrem como se paga dívida nas minhas terras. Na manhã seguinte, Zé das Queimadas foi encontrado morto, com 3 facadas no peito. Oficialmente, bandidos na estrada. Ninguém investigou. Ninguém foi preso. Ponto. O delegado era amigo de João Mosquito. Ponto. Mas, no túmulo do pai, Pedro, o filho de Zé, então com 15 anos, jurou vingança. Era só um menino contra um coronel. Mas a raiva que carregava no peito era maior que qualquer obstáculo. Ponto. E, enquanto João Mosquito seguia reinando, um vento novo começava a soprar no sertão, trazendo o nome de um homem que mudaria tudo. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O nome Lampião, meus amigos, era mais que um nome. Era um trovão que fazia o sertão tremer. Ponto. Ele não era só um cangaceiro. Era o rei do cangaço, um homem que comandava com mão de ferro,
mas também com uma inteligência que deixava até os coronéis mais espertos com o rabo entre as pernas. Ponço. E foi numa tarde abafada de 1927 que esse nome chegou aos ouvidos de João Mosquito, trazido pelo compadre, Coronel Antônio Ferrabras, enquanto tomavam café na varanda da Casa Grande. João, você precisa tomar cuidado, disse Antônio, com a voz baixa, como se tivesse medo que o vento levasse suas palavras até o cangaceiro. O Lampião andou por aqui semana passada. Passou na minha fazenda, conversou comigo. João ergueu uma sobrancelha, curioso, mas com aquele ar de quem não se impressiona fácil. Conversou sobre o quê? Antônio hesitou, mas respondeu. Sobre proteção. Disse que, por uma quantia mensal, ele garantia que nem ele nem outros bandidos mexeriam com minhas propriedades. João riu alto, uma risada que ecoou pelo terreiro. E você pagou? Antônio confirmou com a cabeça, meio envergonhado. Paguei, João. E te aconselho a fazer o mesmo. Mas João Mosquito não era homem de se curvar. Pagar bandido? Jamais. Eu tenho jagunços, tenho armas, tenho o delegado na minha mão. Que vem esse tal de Lampião. Antônio balançou a cabeça, preocupado. João, você não está entendendo. Lampião não é bandido comum. Ele tem um exército, tem apoio do povo, tem inteligência. Quando ele decide ir atrás de alguém, não para até conseguir. Mas João não o viu. Ele estava tão acostumado a ser o dono do pedaço, a mandar e desmandar, que não conseguia imaginar alguém maior que ele. Deixa ele vir, disse, cuspindo no chão. Quero ver se é tão valente quanto dizem. Antônio não insistiu. Mas o olhar dele dizia tudo. João estava brincando com fogo. E o fogo tinha nome. 2 semanas depois, 3 homens apareceram na fazenda. Não vieram atirando, nem gritando, como bandidos comuns. Chegaram de mansinho, como quem não quer nada, mas João Mosquito reconheceu na hora o que eram. Os gibões de couro, os chapéus enfeitados, a forma como cavalgavam, eram cangaceiros. Ponto. Bom dia, coronel, disse o líder. Um homem de meia idade, com cicatrizes no rosto que pareciam contar histórias por si só. Viemos falar de negócios. Que tipo de negócios? Perguntou João, já na defensiva. Proteção. O capitão Lampião está oferecendo os serviços dele para garantir a segurança das suas propriedades. João cruzou os braços, o peito inflado de arrogância. Ponto. Não preciso de proteção de bandido. O cangaceiro sorriu, um sorriso que era mais ameaça que simpatia. Todo mundo precisa de proteção, coronel. A questão é, prefere a proteção do Lampião ou a ira dele? Era uma ameaça clara, mas dita com uma educação que desarmava. Ponto. João olhou para os seus jagunços, que estavam visivelmente nervosos. Ponto. Todos já tinham ouvido as histórias de Lampião. Cidades queimadas, fazendas destruídas, homens que desafiaram o cangaceiro e nunca mais foram vistos. Quanto ele quer? Perguntou João, só para medir o terreno. Ponto. 500 libras por mês. Era muito dinheiro, mas não impossível para alguém com as posses de João Mosquito. Ponto apenas. O problema era outro. Pagar seria admitir que havia uma autoridade maior que a dele no sertão. Vou pensar, disse, tentando ganhar tempo. Tem uma semana para decidir. Depois disso, a oferta sai da mesa. Os cangaceiros partiram tão silenciosamente quanto chegaram, deixando João com um nó na cabeça. Durante aquela semana, ele pesou tudo. 500 libras por mês era uma fortuna. Mas recusar era declarar guerra a Lampião. Ponto. A arrogância venceu o bom senso.
Quando os cangaceiros voltaram, João os esperava na varanda, com a resposta pronta. Digam pro seu capitão que não preciso da proteção dele. Tenho meus homens, minhas armas. Se o Lampião aparecer aqui, sai carregado. O líder do grupo, que se apresentou como Jararaca, não pareceu surpreso. Tem certeza, coronel? Lampião não gosta de recusas. João dobrou a aposta. Tenho certeza. E podem dizer que... Se ele pisar nas minhas terras, vira lenda de defunto. Jararaca sorriu. Um sorriso que João deveria ter lido como aviso. E partiu com a mensagem. Naquela noite, João reuniu seus jagunços. Eram 12 homens. Todos experientes, bem armados, acostumados a resolver problemas na bala. Vocês ouviram? Disse ele. Esse tal de Lampião pode aparecer a qualquer momento. Quero vigilância dobrada, arma sempre à mão. Se virem cangaceiro, atirem primeiro, perguntem depois. Sebastião Cobra Mansa, o chefe dos jagunços, parecia preocupado. Coronel, com todo respeito, talvez fosse melhor pagar. Lampião não é brincadeira. João cuspiu no chão. Medo, Sebastião. Histórias de cangaceiro não me assustam. Ele aparece aqui, vira defunto. As semanas passaram e Lampião não apareceu. João começou a se convencer de que sua estratégia tinha funcionado, que o cangaceiro era só conversa. Lindo. Relaxou a vigilância, voltou à rotina. Erro fatal. Zia. Lampião não atacava de frente, como João esperava. A vingança veio de forma sutil, quase invisível. Uma manhã, João acordou e descobriu que 50 cabeças do seu melhor gado tinham sumido. Não havia sinais de luta, nem rastros. Na semana seguinte foram 10 cavalos, os melhores da fazenda. Desapareceram como se nunca tivessem existido. João começou a entender que estava lidando com algo além da sua experiência. Mas o pior não era o prejuízo financeiro. Eram os rumores. Histórias começaram a circular na vila. João Mosquito tentou enganar Lampião. João Mosquito tá com medo. João Mosquito não manda mais como antes. Para um homem que vivia do medo e do respeito, ter a reputação arranhada era pior que perder dinheiro. Foi quando ele decidiu tomar uma atitude arriscada. Uma que selaria seu destino de uma vez por todas. Foi aí, meus amigos, que João Mosquito teve a ideia que ele achava que seria sua salvação, mas que, na verdade, seria sua ruína. Ele decidiu armar uma emboscada para Lampião. A lógica era simples. Quando o cangaceiro viesse receber as 3.000 libras do acordo de proteção, seria cercado e morto. Problema resolvido. Lenda desfeita. Autoridade restaurada. João não perdeu tempo. Mandou buscar reforços, jagunços de fazendas amigas, pistoleiros experientes, até alguns soldados corruptos da polícia. Reuniu quase 30 homens armados e os escondeu estrategicamente pela fazenda. Na cabeça dele, o plano era perfeito. Mas subestimar Lampião era como jogar xadrez com a morte e achar que você vai ganhar. Lampião não era só um bandido. Era um estrategista, um homem que sobrevivia a emboscadas e traições porque sabia ler os sinais, porque tinha espiões em todos os cantos do sertão. 3 dias antes do encontro marcado, Jararaca apareceu na fazenda. Coronel, o capitão mandou avisar que vai adiar a reunião. Problemas com a polícia. Uns volantes andaram farejando por aqui. Melhor esperar eles se afastarem. Era mentira, claro. Lampião já sabia da emboscada. Estava ganhando tempo para preparar sua resposta. João Mosquito não percebeu a jogada. Pantenido, abano ou pendies.
Não santigolmente lhe atraí. Achou que tinha vencido pela intimidação. Ponto. Está certo. Quando ele quiser remarcar, é só avisar. Jararaca partiu com aquele sorriso perigoso, e João, convencido de que Lampião estava com medo, mandou os reforços embora. Foi o segundo erro fatal. Baixar a guarda quando deveria ter dobrado a vigilância. O que ele não sabia era que Lampião estava apenas escolhendo o momento e o lugar certos para atacar. Uma semana depois, na calada da madrugada, 12 cangaceiros cercaram a casa grande. Não vieram atirando, nem gritando. Vieram como sombras, neutralizando os vigias um a um, sem fazer barulho. Quando João Mosquito acordou, já era tarde demais. Coronel! A voz veio de fora, firme e clara. Sou Virgulino Ferreira. Temos um negócio pendente. João pulou da cama, correu até a janela e viu vultos armados em posições estratégicas ao redor da casa. Seus jagunços, desarmados, estavam de mãos pro alto, sob a mira dos rifles cangaceiros. Sebastião! Gritou João pro chefe de segurança. Coronel! Eles nos pegaram dormindo. Não teve jeito. A situação estava perdida. João entendeu, naquele momento, que havia subestimado completamente seu inimigo. Lampião não era só mais esperto. Era muito mais esperto. O que você quer? Gritou João da janela. Quero conversar. Venha cá fora. E se eu não quiser? Aí a gente entra e busca. Mas prefiro que venha por bem. Não havia saída. João se vestiu rápido, as pernas tremendo, e desceu as escadas. Quando abriu a porta da casa grande, deu de cara com Lampião. Ele era menor do que João imaginava, mas tinha algo nos olhos que fazia o ar gelar. Era a presença de quem já matou centenas e dorme tranquilo. Coronel João Mosquito, disse Lampião, tirando o chapéu num gesto de falsa cortesia. Finalmente nos conhecemos. Sabe por que tô aqui? Continuou o cangaceiro, caminhando pela varanda, observando a casa, os móveis, cada detalhe que gritava riqueza. João engoliu seco. Por causa do dinheiro? Lampião riu. Também, mas principalmente por causa da falta de respeito. Você me desafiou, coronel. Primeiro recusou minha proteção, depois armou uma emboscada para me matar. Isso não fica barato. Eu posso pagar. Quanto você quer agora? Tentou João, desesperado. Não é mais questão de dinheiro. É questão de princípio. Lampião parou diante dele, o encarando. No sertão existem leis que não estão escritas em papel nenhum. Uma delas é que palavra empenhada se cumpre. Outra é que quem desafia Lampião paga o preço. João sentiu o peso daquelas palavras. Que preço? Perguntou, com a voz falhando. Você vai descobrir. Mas, primeiro, vamos dar um passeio pela vila. Quero que o povo veja como trato quem me desrespeita. Os cangaceiros amarraram João Mosquito e o colocaram atravessado num jumento, como se fosse um saco de farinha. A humilhação começou ali, no terreiro da própria casa, diante dos empregados que antes o temiam. Sebastião, disse Lampião pro chefe dos jagunços, você e seus homens ficam aqui. Se tentarem alguma besteira, volto e mato todo mundo. Entendeu? Entendi, capitão, respondeu Sebastião, cabisbaixo. E assim, a procissão partiu, levando João Mosquito pro acerto de contas que mudaria o sertão. A procissão saiu da fazenda no meio da manhã, meus amigos, e era um espetáculo que ninguém no sertão jamais esqueceria. Lampião cavalgava na frente, com a postura de quem sabe que é rei, seguido por seus homens, todos armados até os dentes. Atrás vinha o jumento carregando João Mosquito, amarrado como um fardo, e fechando o grupo, mais cangaceiros.
Era uma demonstração de força calculada, para mostrar que até o coronel mais poderoso da região estava à mercê do rei do cangaço. O caminho até a vila levava 2 horas, mas Lampião não tinha pressa. Fez questão de passar por todos os sítios, todas as casas, garantindo que o maior número de pessoas visse o que estava acontecendo. A notícia correu como fogo em capim seco. Em seco. João Mosquito está sendo levado amarrado pelo Lampião. Quando chegaram à vila, uma multidão já esperava. Crianças corriam atrás da comitiva. Adultos saíam de casa, comerciantes abandonavam suas lojas. Era o evento mais extraordinário que aquela gente tinha visto em décadas. Lampião parou no centro da praça, onde ficava o cruzeiro de madeira, o coração da vila. Era ali que aconteciam casamentos, festas, julgamentos e, quando necessário, execuções. Minha gente, gritou Lampião, com uma voz que ecoava a autoridade. Olhem bem quem está aqui. João Mosquito tentou erguer a cabeça, mas a posição no jumento tornava qualquer movimento humilhante. Estava sujo, desgrenhado, o rosto vermelho de vergonha. Este homem se acha dono da vida de vocês, continuou o Lampião. Cobra taxa para respirarem, para tirarem água do açude, para passarem na estrada. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns riram, nervosos. Ver João Mosquito naquela situação era assustador, mas também libertador. Assustador, porque mostrava que ninguém estava a salvo. Libertador, porque finalmente alguém pagava por anos de opressão. E então, Lampião deu o comando que fez o ar ficar pesado. Tragam o pau de arara. O silêncio tomou conta da praça. O pau de arara não era só um instrumento de tortura. Era um símbolo do sertão. Uma vara de madeira resistente, apoiada em 2 forquilhas, usada para pendurar os condenados de cabeça para baixo. Era dor. Era humilhação. Era uma mensagem que ninguém esquecia. Os cangaceiros montaram o pau de arara no centro da praça, com a eficiência de quem já fez isso muitas vezes. João Mosquito foi desamarrado do jumento, mas não para ser libertado. Os cangaceiros o prenderam pelos pulsos e tornozelos e o penduraram, de cabeça para baixo, como um animal no matadouro. O sangue desceu para o rosto dele. A dor nas cordas cortando a pele era insuportável. Mas o pior era a humilhação. Ele, o homem que fazia o sertão tremer, agora estava exposto, indefeso, diante de todos que ele sempre considerou inferiores. Agora sim, disse Lampião, contemplando sua obra. Assim fica mais fácil para a gente conversar. A multidão se organizou em círculo ao redor do pau de arara. Alguns trouxeram banquinhos, outros se sentaram no chão, como se fosse um espetáculo de circo. Só que, dessa vez, o palhaço era o homem mais temido da região. Minha gente, continuou Lampião, com um tom quase teatral, aproveitem para contar para o coronel como se sentem sobre os métodos dele. Ele está numa posição boa para ouvir. A primeira a se aproximar foi Maria dos Remédios, uma viúva que João Mosquito tinha expulsado de casa, com 3 filhos pequenos. Lembra quando mandou açoitar meu menino porque ele pegou uma manga na estrada? Disse ela, com a voz tremendo de raiva e dor. O menino tinha 7 anos e estava com fome. João tentou responder, mas a posição invertida tornava a fala quase impossível. As palavras saíam entrecortadas, patéticas. E... quando você cobrou pedágio para a gente ir ao enterro do compadre Chico? Acusou um homem de barba grisalha. Enterro, João? Até para chorar os mortos você quer dinheiro? Um a um, os moradores da vila se aproximavam, cada um com sua história. O comerciante que foi obrigado a vender fiado e nunca recebeu. A família que perdeu o sítio por causa de uma taxa inventada. Os vaqueiros que trabalhavam de graça só para comer.
Ponto. O sol subia, o calor castigava, e João Mosquito sentia cada raio como uma facada. A cabeça latejava, a visão embaçava. Ele começou a ter ânsia de vômito. Ponto. Estou passando mal, gemeu, com a voz fraca. Ponto. Claro que tá, respondeu Lampião, sem nenhuma piedade. É pra tá bem? Relaxe. Isso aí é normal. Uma mulher da multidão, com pena, se aproximou. Ponto. Capitão, será que não dá para dar um gole d'água para ele? Se não, ele morre. Lampião pensou por um momento. Não queria a morte de João, pelo menos não ainda. Seria simples demais. Tá certo. Molhem a boca dele, mas só a boca. E que seja a água barrenta do açude, não da cisterna. Um menino correu até o açude e voltou com uma cuia de água suja. João bebeu com desespero, mesmo com o gosto de lama e o cheiro ruim. E foi nesse momento que um vulto se destacou da multidão, trazendo consigo uma dívida de sangue que estava prestes a ser cobrada. Ponto. O vulto que se destacou era um homem jovem, magro, mas forte, com uma cicatriz na testa e olhos que queimavam com uma raiva antiga. Era Pedro das Queimadas, agora com 25 anos, o menino que jurou vingança no túmulo do pai. Quero falar com ele, disse Pedro, com a voz firme. Pode falar, meu filho, respondeu Lampião, curioso. Sentindo que algo grande estava por vir, Pedro se aproximou do pau de arara, ficando cara a cara com João Mosquito. Você lembra de Zé das Queimadas? Perguntou. Ponto bingondendo a double. João franziu a testa, tentando lembrar. Tantos nomes, tantas vítimas. Zé das Queimadas era meu pai, continuou Pedro. Devia dinheiro pro senhor. Não muito, mas devia. Quando não conseguiu pagar, o senhor mandou seus jagunços matarem ele. A lembrança voltou, lenta e cruel. João murmurou. Eu me lembro. Mataram meu pai a facadas na frente da minha mãe. Ela morreu de desgosto 3 meses depois. Eu fiquei órfão aos 15 anos. A multidão ficou em silêncio. Até Lampião parou para ouvir. Meu nome é Pedro das Queimadas. E vim cobrar a dívida de sangue. Pedro tirou uma faca da cintura, uma lâmina simples de trabalho, mas afiada. Espere, Pedro, interveio Lampião. Entendo sua dor, mas... Capitão, interrompeu Pedro, com respeito, mas firme. O senhor fez justiça do seu jeito. Agora, deixa eu fazer a minha. Lampião olhou nos olhos do rapaz. Viu ali a mesma revolta que movia seus próprios atos, a mesma sede de justiça contra os poderosos. Faz sentido, disse por fim. No sertão, sangue se paga com sangue. João Mosquito tentou gritar, implorar, mas as cordas o mantinham preso. Não! Já paguei, já sofri. Pedro o encarou. Frio. Ponto. Sofrimento não traz os mortos de volta. E certas dívidas só se pagam com a vida. Pedro aproximou-se devagar, saboreando cada segundo. Ele havia esperado 10 anos por esse momento. Meu pai implorou por misericórdia, disse. Disse que pagava, que dava um jeito. Vocês riram e enfiaram a faca no peito dele. A lâmina brilhou sob o sol do sertão. E, num movimento rápido e certeiro, encontrou o pescoço de João Mosquito. Um corte limpo. O coronel tentou gritar, mas só saiu um gorgolejo. O sangue jorrou, manchando a terra seca da praça. A multidão assistiu em silêncio. Alguns se benzearam. Outros apenas balançaram a cabeça. Era o fim de uma era. João Mosquito, o homem que se julgava intocável, morria como qualquer mortal, pendurado no pau de arara. Pedro limpou a faca na roupa do morto e a guardou na cintura. Agora acabou, disse, simplesmente. Lampião olhou para o corpo de João Mosquito por um longo momento. Ponto.
Não era assim que ele planejava terminar aquele dia, mas havia uma justiça poética naquele desfecho. Pedro das Queimadas, disse o cangaceiro. Você tem coragem. Se quiser, tem lugar no meu bando. Pedro pensou por um instante. Obrigado, capitão, mas minha vingança está completa. Agora só quero viver em paz. Então vá em paz, respondeu Lampião. Ponto. E que Deus perdoe todos nós pelos pecados que carregamos. A multidão começou a se dispersar. Alguns ainda olhavam para o corpo de João, mal acreditando que tudo havia acabado. Outros voltavam para suas casas, comentando em voz baixa o que tinham visto. E agora? Perguntou Corisco, um dos cangaceiros, que assistiu a tudo em silêncio. Agora deixamos o corpo aqui até amanhã, disse Lampião. Que sirva de aviso para quem passar. Depois a família dele pode vir buscar. E as terras? Perguntou Corisco. As terras ficam com a viúva. Se ela for esperta, vai tratar o povo melhor que o marido. Lampião olhou uma última vez para o corpo de João Mosquito. O sangue já coagulava sob o sol do fim de tarde. Não havia glória naquela morte. Apenas o fim inevitável de quem desafiou as leis do sertão. Vamos embora, disse para os seus homens. Pedro das Queimadas ficou parado ao lado do corpo por mais alguns minutos. 10 anos de espera, 10 anos de raiva. E agora? Um vazio. Papai, murmurou. Agora o senhor pode descansar em paz. Quando a noite caiu, a praça estava deserta, exceto pelo corpo de João Mosquito e os urubus que já circulavam no céu. O pau de arara ficou ali, como um símbolo da justiça sertaneja. A notícia da morte do coronel se espalhou como fogo. Alguns lamentaram, outros celebraram em silêncio, mas todos entenderam a mensagem. No sertão de Lampião, palavra empenhada era sagrada, e quem desafiava pagava o preço. Pedro das Queimadas sumiu naquela mesma noite. Uns diziam que foi para o sul, outros que partiu para terras distantes. A sua vingança ficou gravada na memória do sertão. Prova de que até os mais humildes podiam cobrar justiça dos poderosos. A fazenda de João Mosquito ficou órfã por algumas semanas, até que a viúva tomou as rédeas. Mulher esperta. Ela percebeu que os tempos tinham mudado. Acabou com as taxas abusivas, abriu os açudes para o povo, tratou melhor os vaqueiros. Não por bondade, mas por sobrevivência. A lição da morte do marido foi clara. No novo sertão, tiranos não tinham mais lugar. E assim terminou o dia em que João Mosquito foi pendurado no pau de arara. Não só com humilhação, mas com morte. A morte de um tirano nas mãos de um órfão que esperou 10 anos pela justiça. No sertão, onde a honra vale mais que a vida, Pedro das Queimadas cobrou a dívida de sangue. E Lampião, o rei do cangaço, cavalgou para longe, sabendo que sua lenda crescera mais uma vez, não por ter matado o coronel, mas por ter criado as condições para que a justiça fosse feita. Anos depois, os cantadores do Nordeste contavam essa história pelos povoados, sempre terminando com os mesmos versos, no sertão da vida dura, onde o sol queima sem dó. Quem planta vento colhe chuva, e quem semeia dor colhe só. João Mosquito aprendeu. No fim, fica só pó. A história virou lenda, a lenda virou mito, e o mito atravessou gerações. Mas a lição ficou. No sertão, existe uma justiça maior que a dos cartórios e delegacias. Uma justiça que nasce do coração do povo sofrido e se manifesta através daqueles que têm coragem de fazer o que é certo
mesmo que esse certo venha com sangue e vingança. E aí, meus amigos, o que acharam dessa história? Deixem seus comentários aqui embaixo. Contem pra gente o que sentiram ao ouvir esse conto do sertão. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Contos do Sertão para não perder nenhuma história. Ponto. Até a próxima. E que a justiça do sertão continue ecoando nos nossos corações.